O programa é Coisa de Crente e a Rádio Manchete sempre traz um bom bate-papo para vocês. E hoje a gente vai receber um casal que une criatividade, empreendedorismo e fé. Não é verdade, Sherlon? É verdade, Thiago. E além de empresários, nossos convidados são pastores. Que bênção! Que bênção, isso aí. Eles procuram levar os negócios, os mesmos princípios que orientam a sua vida e o seu ministério. Então, recebendo hoje Viviane e Fábio Brandão. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Olá. Olá, Tiago. Olá, Sherlon. Viviane, antes de falarmos sobre a empresa, queremos conhecer a mulher por trás da Inovar. Quem é a Viviane Brandão, além da empresária e da pastora? Como você se define? A Viviane é, antes de mais nada, alguém que preza pela família, porque a família ela é a base do sucesso de qualquer negócio. Ela é esposa, ela é mãe, uma outra mãe, porque ela é mãe de trigêmeas, né? Ela é pastora e todos os meus passos, né, por detrás, né, como uma mulher de negócio, tem como base a família, os filhos, marido, ministério, a fé, enfim, tudo isso. Esse seu espírito empreendedor, como de fato começou essa história? Então, Tiago, essa é uma pergunta até bem intrigante. A Viviane já trabalhou, eu já trabalhei, né, em algumas empresas num passado muito remoto, né, quando tinha lá meus 20 anos, mas nunca gostei de receber ordens. Nunca fui insubordinada, mas nunca gostei. Eu queria ter um negócio, mas sinceramente nunca soube como iniciar. Né? Eu acho que eu precisava de alguém que desse um pontapé inicial, alguém que me empurrasse, alguém que me impulsionasse. E eu casei muito cedo, eu casei com 19 anos. E logo que casei, o primeiro discurso do marido foi, olha, na época eu tinha 19, ele tinha 27. E ele disse, olha, quando eu tiver 35 anos, eu tenho, no máximo, esse é meu limite para ser dono de alguma coisa. Eu não quero passar minha vida toda trabalhando para alguém. E, na verdade, ele foi a mola propulsora, né? E eu fui, na verdade, o braço, né? Que acabei dando o início, né? Mas ele sempre ali pelos bastidores. Eu costumo brincar que eu sou a atriz principal, mas ele é o diretor da peça, né? Então, assim iniciou a jornada. E, Fábio, você se lembra do momento que percebeu que uma habilidade poderia se transformar em negócio? Qual foi o primeiro produto que você personalizou? A primeira sensação que eu tive de que o negócio ia acontecer é com a pessoa que eu casei, né? Porque tudo aquilo que a gente passa para ela, tudo aquilo que a gente fala com ela, a gente sabe que vai sair coisa boa. Eu até brinco que eu falo, quando eu entrego algo a ela, eu canto aquele louvor, né? Vem coisa boa por aí, né? Quanto ao primeiro produto e como foi a reação. Bom, o primeiro produto da Inovar Custom, produto mesmo que foi relacionado a Inovar Custom, ele foi do aniversário das minhas filhas, né? Nós temos trigêmeas e aí ela, com essa habilidade, com a criatividade dela, ela falou, olha, quer saber, eu vou comprar mais maquinário e nós vamos fazer as coisas, não vou contratar não, nós vamos fazer as coisas. E ela começou a fazer. Então, para nós, a cada vez que a gente olhava algo que ela estava fazendo para servir de brinde, para servir de enfeite dentro da festa das crianças, para nós era maravilhoso. Mas o que foi mais impactante? Foi chegar na casa de festa, olhar o cerimonialista, olhar o decorador da casa de festa, olhar os convidados, a expressão deles e a pergunta deles. Quem fez isso? Que coisa linda! E a gente não sabia como responder, porque ali não foi onde nasceu a Inovar Custom, mas foi onde ela verdadeiramente veio para nós e disse assim, oi, tô aqui. Maravilhoso. Isso aí foi coisa extraordinária. Que bênção. E qual foi a reação da pessoa que recebeu? Foi algo assim bem interessante, porque, como o Fábio disse, né,
tudo que foi produzido foi para o aniversário das nossas filhas. A gente não tinha noção que iria ganhar essa proporção. Porém, a caixa, né? A gente fez uma caixa, era um convite do aniversário das meninas, e ela tinha todo um significado, porque a gente começou a entender que tudo que a gente produzisse precisava ter um significado. Eu vou pedir o Fábio para me ajudar aqui a mostrar cada detalhe. A festa tinha um tema, que era um baile real, né? E aí eu acho que tem tudo a ver com a nossa pegada com coisas de crente, né? O tema era um baile real, e quem era o rei? Jesus. E aí a gente começou com cada detalhe ali. Bom, na história vai dizer que tudo que era para ser validado pelo rei precisava ser chancelado pelo anel do rei com a cera. Então a caixa já começa que ela tem um lacre de cera chancelado por ele, que é Jesus. Que lindo. Né? Se você olhar, tem um lacre de cera ali com a palavra Jesus, ou seja, está validado, está chancelado pelo rei. Né? E dentro, né? Abre aí, Fábio, para o pessoal poder ver. Né? Então essa caixa ela tem todo um significado. E aí tem aqui a mensagem para os convidados, era o manual dos convidados, e o rei convocando, o rei Jesus convocando os convidados para o baile, né? E aí eu sempre imagino que lá no céu tudo vai ser dourado, tudo de ouro, né? Então ali a caneca, então ela tem um significado. E o que mais chocou a gente? A reação dos convidados. Não foi, nesse caso, a reação do cliente, né? Porque, na verdade, o cliente éramos nós mesmos. Mas a reação de cada convidado quando abria essa caixa. A mensagem que ela transmitia, né? E as pessoas falando assim, eu não perco essa festa por nada. Confesso para você que a gente sentiu até um peso. Falei, meu Deus, a gente não pode falhar mais. E parece ouro mesmo, hein? Parece ouro mesmo. Né? Então, assim, ela tem todo um significado, toda uma mensagem. Então, qual foi a reação? Aqui, a reação era dos convidados, né? Que surpreendeu até mesmo a nós, enquanto anfitriãos e enquanto pessoas que produziram essas caixas. E quais foram as maiores dificuldades encontradas nos primeiros anos? Em algum momento você chegou a pensar em desistir, Fábio? Ou seguir outro caminho? Então, Sherlon, as grandes dificuldades, na verdade, é porque quando nós iniciamos isso foi exatamente no momento da pandemia. E aí, o que nós fizemos? Nós pegamos aquele limão e transformamos em limonada. Porque nós conseguimos entender que ali tinha a mão de Deus. Porque nós não tínhamos como investir em uma publicidade, investir em uma divulgação ampla, gigante. Mas aproveitamos o momento da pandemia onde as pessoas procurariam como? Ou por indicação, ou procurariam a empresa através de rede social. E o que nós fizemos? A rede social custa quase que zero. Então, assim, transformamos a dificuldade nisso. E a maior parte do que nós trabalhamos hoje é com indicação. Por quê? Porque a gente preza muito pela qualidade. A gente preza demais, a gente quer que todos entendam que todos os produtos que são feitos pela Inovar Custom, eles são nos mínimos detalhes, olha, visto. A gente não está preocupado se a gente vai ter que repetir 10 vezes para te entregar o melhor. A gente vai repetir 10 vezes, mas nós vamos te entregar o melhor. E a segunda pergunta que você fez é, já pensou em desistir? Como é que a gente consegue desistir de algo que foi Deus que deu? Que maravilha. Então, assim, não tem como. Não tem como desistir. O percentual de você pensar em desistir é 1%. Porque, por sermos ser humano, termos ainda uma natureza humana, a gente vai ter esse... Tem uns que tem 90%, né? Que já desiste no meio do caminho, desiste antes até de... Entra na caverna. Exatamente. Não, nós não. Nós pensamos assim, olha, foi Deus. Se foi Deus, ele está no negócio. Se ele está no negócio, é com ele. A gente vai meter o pé no acelerador. Se ele falar freia, a gente freia, mas jamais puxar o freio de mão. A gente pode reduzir a velocidade, mas desistir nunca. Olha, observando tudo que vocês construíram até aqui, qual é a maior vitória que vocês hoje enxergam da Inovar e o que diferencia a Inovar de outras empresas de personalização? Então, Thiago, a maior conquista é
como já fora dito pelo Fábio, não ter um grande índice de divulgação, mas ter um grande volume de produção, porque essa produção ela é gerada através de indicações. E quando você recebe indicação, significa que a entrega, né, ela foi algo bom. Ela foi algo que surpreendeu quem recebeu. Então, assim, o que fica de bom? A indicação, essa é a maior conquista, das pessoas procurando a gente pela entrega. E o que diferencia? Exatamente a entrega, porque a entrega não é só o produto que a gente entrega, é desde o início, quando a gente recebe o primeiro contato, até depois da entrega, saber como é que foi a festa, como é que foi a recepção, quem recebeu. Então, isso para a gente é o que faz toda a diferença da Inovar Custom para as demais empresas. Viviane e Fábio, trabalhar com personalização é transformar histórias e ideias em produtos. Qual foi a encomenda mais diferente ou inusitada que você já recebeu? Eu preciso responder essa. Uma mãe de debutante me procurou. E o que acontece? Hoje as redes sociais, elas facilitam muito. Tem o ChatGPT, tem o Pinterest. Então as pessoas já procuram. Quando elas nos procuram, elas já vêm com alguma inspiração, porque elas viram em algum lugar, né? E eu me lembro perfeitamente que uma mãe de debutante me procurou e falou assim: olha, eu quero que você produza uma caixa igualzinha a essa aqui. E eu achei muito interessante, porque quando eu olhei para a caixa que ela queria, a minha vontade era falar assim: olha, eu não consigo produzir uma caixa dessa, porque era um negócio todo mal colado, a bolacha, que é aquela pecinha que a gente tem em cima, estava toda torta, a fita colada descentralizada, a gravação toda falhada, e eu achei aquilo muito cômico, porque a minha vontade era dizer para ela: olha, eu não vou conseguir produzir nada nem similar, nem parecido com isso, porque, como a gente já disse, a gente preza muito pela qualidade daquilo que a gente entrega. Então, isso foi muito inusitado. E eu lembro que nós fizemos a caixa dela, quando mostramos para ela, ela falou assim: gente, tá maravilhosa. Ela ficou surpreendida com aquilo que ela recebeu. Então a gente às vezes passa por esse processo inusitado de receber algumas inspirações que a gente fala assim: eu não faço um negócio desse por nada, né? Porque a nossa entrega é a nossa marca, é o nosso nome, e a gente preza por isso. Maravilha. E Sherlon, só rapidamente completando ela aqui, com relação às ideias, né, de produto, eu acho que o nome do negócio já diz, né? É inovar. É inovar. Ou seja, é fazer diferente, fazer algo inusitado, algo novo, algo que ninguém viu, para você poder falar assim: meu Deus, é esse que eu quero. Muito legal. E houve algum pedido que emocionou vocês de maneira especial? Teve. Eu também preciso falar. Eu fui procurada por uma noiva e o primeiro contato dela, ela falou assim: olha, eu preciso que você me ajude, eu já passei do prazo de convidar meus padrinhos, que hoje é uma tendência fortíssima você convidar padrinhos com as caixas, né, que chamam de caixa convite, e já tinha passado o prazo. O casamento dela ia ser, acho que, se não me falha a memória, em maio, e já estava em dezembro, só que até produzia aquela coisa toda. E ela me contou o relato que ela havia comprado em uma empresa e não foi entregue. E depois ela não conseguiu mais contato. E ela ficou muito frustrada, né? Quem vai casar sabe o quanto é frustrante. Quem vai fazer uma festa de uma forma geral, né? E aí ela falou uma palavra que me chamou a atenção. Na verdade, uma palavra não, uma frase. Ela falou assim: Viviane, eu estou literalmente nas suas mãos. Mas quando ela diz isso no sentido que ela estava nas minhas mãos, porque eu era como se fosse a última alternativa para fazer. Eu podia cobrar o que eu quisesse, sugerir o que eu quisesse, porque ela ia fazer comigo. Só que quando ela diz isso, eu ouço de uma forma diferente. Era como se ela estivesse dizendo para mim assim: olha, eu estou nas suas mãos, eu preciso da sua ajuda, você vai ser o meu socorro, você vai ser o meu auxílio. E eu abracei a caixa dela, sabe? Foi uma caixa gigante. Tinha uma caixa de casal que tinha 45 centímetros de largura por 35 de altura. Era uma caixa bem grande, porque ela queria botar um kit de uísque, muitas coisas dentro. E eu me lembro que quando nós entregamos a caixa para ela, fomos embora. Essa nós fizemos questão de entregar pessoalmente. 5 minutos depois eu tinha uma mensagem no meu telefone dizendo que ela estava feliz demais, que Deus sabia
o que fazia, porque as caixas que ela comprou e que nunca chegaram, ela tinha certeza que jamais seriam igual às caixas que ela recebeu. E é uma cliente que eu levo para a vida, porque até hoje eu tenho contato com ela. Sempre que algum cliente fala assim, olha, eu gostaria de uma indicação, eu falo assim, olha, eu vou te passar o telefone de uma pessoa. E ela tece assim, comentários maravilhosos sobre nós. Então foi uma entrega que me emocionou muito para fazer e pela história dela, né? Então essa ficou gravada na memória e no coração. E como é a criação de novos produtos? Vocês ficam antenados nas tendências do mercado ou vocês estão ali sempre querendo ver a necessidade dos clientes? Então, a gente trabalha, como eu falei anteriormente, no outro bloco, que eu falei sobre o nome da empresa, né? Inovar, né? A gente inova, a gente quer algo diferenciado mesmo para atender, para as expectativas, né? Mas é bacana quando você ouve o cliente. Então, estar atento àquilo que você está ouvindo é muito importante, porque você extrai ali no ouvido aquilo que o cliente viu num conflito com aquilo que ele deseja. E aí ele vê alguma coisa, mas quando ele vai falar sobre aquilo que ele viu, ele fala de outra forma. E aí a gente tenta unir essas duas coisas e criar algo que esteja dentro do que ele espera. Então a gente procura sempre levar algo que surpreenda ele, mas esteja dentro da vontade dele, daquilo que ele pensou. Mas que você suba o nível. Porque se você manter o mesmo nível, ele está esperando. Se você descer o nível, ele fica frustrado. Então, a gente quer subir um pouco esse nível. E a gente procura sempre fazer um atendimento dessa forma. E é interessante que a Inovar passou a ter um olhar especial para presentes e lembranças destinados a padrinhos e madrinhas de casamento. Como surgiu esse foco e o que os noivos mais procuram atualmente? Então, eu poderia reduzir essa pergunta em uma única palavra. Que seria? Deus. Aí você vai falar assim, como assim, Viviane? Na verdade, quando a Inovar Custom ela foi criada, a gente tinha um propósito de customizar produtos cristãos. Canecas, camisas, agendas, planners. E no meio do caminho nós percebemos que Deus... o homem faz planos, mas a resposta final ela sempre virá do Senhor. Nós percebemos que Deus estava nos levando para um outro cunho, mas nunca conseguimos deixar de ver a mão de Deus, porque necessariamente o fato de nós não produzirmos aquilo que inicialmente era a nossa ideia, nós nunca deixamos de alguma forma de evangelizar, de falar de Deus. E como surgiu? Através, como nós já dissemos anteriormente, da festa de 15 anos das meninas, e aí procuraram, as noivas começaram a procurar, as mães de debutantes começaram a procurar. E as caixas hoje, elas estão literalmente em alta, é a tendência. Você convida os padrinhos através de caixas, você convida os celebrantes através de caixas. Hoje as debutantes convidam os amigos e as amigas que vão dançar, né, que vão abrir a pista, melhor dizendo, com elas, né? Então, assim, usam para convidar, usam para homenagear, às vezes, no último ensaio geral. E aí, usa para convidar celebrante, enfim. E a tendência hoje são as caixas de diversas formas. E eu sempre gosto de fazer algo. O cliente me pede, mas eu sempre gosto de fazer a cereja do bolo, quando eu sei que o cliente permite, para surpreender um pouquinho, né? A expectativa na verdade, ser superada pela realidade. Bem, além de empresários, vocês também têm uma vida ministerial. E como é conciliar isso para vocês e como isso impacta na condução da empresa? Na verdade, você precisa ser extremamente dinâmico, né? Porque o chamado pastoral, ele requer de você um tempo para você dedicar não só ao cuidado das ovelhas, mas também ao preparo espiritual, o tempo de oração, o estudar, preparar mensagens. Então, é uma vida bem dinâmica, é bem corrida. Uma hora você tá na produção, você tá olhando, outro momento você tá cuidando da ovelha, respondendo à ovelha, ao grupo da igreja de mulheres, enfim.
Mas Deus, em tudo isso, eu sempre consigo ver a mão de Deus sustentando, dando sabedoria para a gente administrar. Não existe uma fórmula. Olha, eu tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo. E olha que eu não sou, eu sou bastante cobrada por isso, porque ele sempre me pergunta assim: você tem que dividir os seus dias. Só que, assim, nós podemos planejar, mas no dia a dia ele acontece de uma forma um pouco diferente, porque às vezes eu programo que aquele dia vai ser a produção de caixas. E aí chega uma mensagem da ovelha que ela está precisando. E aí você precisa largar tudo ali e cuidar da ovelha. Então, na verdade, é um processo que é um dia de cada vez, sendo direcionado e guiado pelo Espírito Santo. E até aqui a gente tem conseguido conduzir. Então, Tiago, numa conversa informal que a gente teve aqui nos bastidores, eu comentei com você sobre você entender que o reino de Deus está em primeiro lugar, né? E eu sou formado em gestão empresarial e a teologia, ela me ajuda em quê? Ela me ajuda a lidar com as pessoas, com o ser humano dentro da empresa, com o ser humano cliente, com o ser humano aqueles que buscam na empresa algo. Como conviver com as duas situações? É o que ela falou. A gente precisa entender isso. E a gente precisa estar pronto com os nossos ouvidos para entender o momento de parar e cuidar daquilo que é de Deus. E o momento daquilo que é de Deus, a gente manter para poder cuidar daquilo que Deus deu. Ou seja, na verdade, nos dois negócios está Deus. Então, Deus é presente tanto na empresa como na igreja, tanto na nossa vida pastoral como na nossa vida como empresários. E a fé, de que forma ela influencia? 2 momentos. O primeiro momento é toda e qualquer decisão a ser tomada, comprar um papel, comprar uma fita, fazer negócio com determinado fornecedor, é sempre através de oração, direcionado e conduzido pelo Espírito Santo. E o segundo momento é a nossa fé sendo retratada através da forma como a gente lida com os clientes, conduz o negócio. Data é data, prazo é prazo, seria o excelente, o bom testemunho cristão dentro do nosso negócio. O que dá para fazer, a gente diz que dá, o que não dá, a gente já fala assim, olha, isso nós não fazemos. Seria o verdadeiro termo bíblico, né? Exatamente. Sim, sim, não, não. O bom testemunho. Então, a gente trabalha com a fé nesses 2 momentos. Maravilha. Viviane e Fábio, a Inovar é uma das empresas parceiras da promoção especial de Dia dos Pais da Rádio Manchete. Como foi receber esse convite e o que essa parceria representa para a empresa? O Sherlon, essa aí eu vou deixar ela responder, tá? Porque foi o que você acabou de falar, é promoção para o Dia dos Pais. Eu sou pai, então eu só vou participar da promoção, tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu não posso deixar de dizer que essa parceria para o Dia dos Pais, a gente vê como uma porta que Deus abriu. Só da promoção do Dia dos Pais? Não. Uma porta onde nós estamos passando e uma caminhada, eu acho que temos uma longa jornada por aí. E que talvez, espiritualmente falando, venha muitas coisas, né? A Bíblia vai dizer que aquilo que o homem não viu, o coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então, é exatamente isso que traduz essa promoção. A gente ainda não sabe o que tem reservado, mas a gente sabe que tem muitas coisas que nós ainda nem imaginamos que Deus já preparou através dessa promoção do Dia dos Pais. É uma sintonia, né, entre a Inovar Custom e a Rádio Manchete. Hoje, para quem procura empreender, mas enfrenta dificuldade, qual conselho ambos dariam a partir da sua própria experiência? Eu vou dar início a essa resposta, Tiago, falando um versículo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus fala sobre isso, ele está falando sobre algo extraordinário, que é tudo aquilo que a gente coloca nas nossas mãos, se tiver direcionado por Deus, ainda assim teremos dificuldades, teremos problemas, teremos aflições, porém, nunca desistir. Foi Deus que deu, foi Deus que colocou,
Por isso é importante, antes de você entrar em qualquer tipo de empreendimento, você orar, você perguntar a Deus, é isso mesmo? Antes de você tomar uma decisão. Porque pior do que a decisão tomada dar errado, é você ficar frustrado. Aí eu vou passar para ela que ela também tem boa experiência nisso. O que eu diria é, a vida, ela já é um obstáculo, né? Eu costumo brincar aqui para você chegar aqui com quantos milhões você concorreu para poder existir, né? Então, a vida, ela é difícil. O que você precisa pegar é essa dificuldade e transformar ela em aprendizado. E aí eu vou falar um pouquinho do que a gente vive na prática. Às vezes a gente olha uma caixa bonita, poxa, a caixa é linda, mas às vezes para chegar nessa caixa, para fechar com imã, você tem que testar. Às vezes é a garrafa que você olha, tá gravado, tá pratinha, tá bonitinha, mas por detrás dos bastidores eu já tenho uma meia dúzia de garrafa que eu fiquei brincando ali, grava, volta, não tá boa, não tá do jeito que eu quero, e isso são obstáculos. E muitas das vezes, dentro desses obstáculos, eu parei e falei assim, Senhor, eu não estou conseguindo. Me ajuda aí, Senhor. E eu sei que no seu nome, eu falo exatamente assim, eu sei que no seu nome há poder. E em nome de Jesus agora vai sair. E eu já tive experiências de que passei o dia inteiro e de repente quando você lembra assim, ei, eu não estou sozinha. A coisa vai lá e flui. E o que eu penso, secularmente falando? Eu tenho 2 braços, 2 pernas, ando, penso e falo como qualquer pessoa. Se fulano conseguiu, eu também vou conseguir. Então, o meu conselho para essas pessoas é, se a Inovar Custom está aqui hoje, é possível para qualquer pessoa estar também. E, biblicamente falando, que eu não poderia deixar de falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, então eu acredito, literalmente nós acreditamos que nós podemos. Por quê? Porque esse negócio não é nosso. A confiança não vem de nós. Nós só somos instrumentos, né? Tudo vem de Deus. Então fica aqui o conselho, não desistam. Confie em Deus e confie no seu potencial. Agora, precisa se preparar, precisa buscar, precisa investir, porque é maquinário, é tempo, é conhecimento, é testar. Então, o conselho é, não desista do seu sonho, né? Coloca nas mãos de Deus e vai, porque vai dar certo. E Viviane e Fábio, para quem não conhece ainda a Inovar Custom, né, a Inovar Customização, quais são os principais produtos e serviços oferecidos pela empresa? E onde que o público pode acompanhar o trabalho de vocês e fazer as suas encomendas? Então, Sherlon, nossos produtos principais são as caixas convites, né, para padrinhos, como eu já disse, as amigas de debutantes, as xícaras personalizadas, canecas, garrafas personalizadas, fazemos também canetas, eco bags, ou seja, uma gama de produtos. Mas vale lembrar, a gente frisou bastante no casamento, no 15 anos, que nós também trabalhamos com brindes corporativos, né? Produzimos, então, muitos brindes para as empresas, que muitas das vezes querem presentear seus clientes ou até mesmo os seus colaboradores. Isso aí. Outra coisa importante, né? Que também podem encontrar a gente nas promoções da Rádio Manchete, que hoje é uma parceira nossa, a gente está em sintonia com ela. Agora, o melhor caminho hoje também para encontrar a gente é no Instagram, @inovar.custom, @inovar.custom. O nosso site é www.inovarcustom, né? Isso. inovarcustom.com.br ou pelo WhatsApp 021 99394 7000. Pode repetir? 99394 7000. Olha, Viviane e Fábio, muito obrigado pela participação de vocês aqui no É Coisa de Crente e aqui na Rádio Manchete. Agradecemos a Inovar Customização pela parceria na promoção especial de Dia dos Pais da Rádio Manchete. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e o ministério de vocês, que é lindo. Tiago e Sherlon, nós é que ficamos gratos de poder estar aqui junto com vocês, não só falando um pouquinho da nossa história, apresentando o nosso material de trabalho, aquilo que nós produzimos, e de alguma forma podendo falar, né, das mãos de Deus sobre um negócio que foi Ele quem nos deu. Sherlon e Tiago, isso é só o início, né, dessa parceria, dessa sintonia
entre Inovar Custom e Rádio Manchete. O que eu quero deixar aqui? Quero deixar uma esperança de que a gente retorne aqui. Não para contar a história inicial, mas para a gente poder rir e falar das novas promoções que faremos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.